Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Gabriel Paz. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Anatomove. Você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Hoje nós iremos falar das grandes vias eferentes. Começando por uma revisão rápida, onde que estão localizadas essas vias? Dois sistemas, sistema lateral e o sistema anteromedial. De forma grosseira, na medula espinal, aqui nós teremos o sistema lateral e aqui o sistema anteromedial. Começando pelo sistema lateral, nós temos o trato córtico-espinal lateral, trato córtico-nuclear, que está relacionado ao tronco encefálico, não dá para ver no corte de medula, e o trato rubroespinal. No sistema anteromedial, nós temos o trato córtico-espinal, trato teto-espinal, trato vestíbulo-espinal e os tratos retículo-espinais. São dois: retículo espinal pontino, que é mais anterior e medial, e o retículo espinal bulbar, que é mais lateral e posterior. Começando pelo sistema lateral, pelo trato córtico-espinal lateral, que está relacionado à motricidade voluntária da musculatura distal. Ele começa na área motora primária, segue pela coroa radiada, passa pela perna posterior da cápsula interna, e aqui, fazendo uma revisão, nós temos a cabeça do núcleo caudado, aqui o tálamo, aqui o globo pálido, aqui o putamen, e aqui perna anterior da cápsula interna e perna posterior da cápsula interna. Dali nós seguimos para a base do pedúnculo cerebral e chegamos na base da ponte. Vejam que na base da ponte ocorre uma dispersão das fibras do trato córtico-espinal. Elas estavam bastante compactas, mas chega no nível da base da ponte, tem essa dispersão. Porque é nesse nível que nós temos os núcleos pontinos. Então olha só, fibras bastante compactas, mas chegam no nível da base da ponte e ocorre uma dispersão. Dali nós seguimos para a pirâmide bulbar, onde nós temos a decussação das pirâmides. O trato córtico-espinal lateral ele cruza para ir em direção ao funículo lateral e chegar, por fim, nos neurônios motores da coluna anterior. Duas peculiaridades importantes de conhecer sobre o trato córtico-espinal lateral é que nem todas as suas fibras são motoras. A origem das fibras elas não se resumem apenas à área motora primária. Eu menti para vocês. Nós também temos área premotora, área motora suplementar e área somatosensorial, relacionado à sensibilidade. E qual a importância dessas fibras não motoras? É a regulação do fluxo de informação sensorial na coluna posterior da medula. Além disso, nós temos as células de Betz, que correspondem aproximadamente a 3% dos neurônios do trato córtico-espinal. São os maiores neurônios do corpo humano e estão localizados no giro pré-central. Olha só o tamanho de uma célula de Betz em comparação com outras células piramidais. Sobre o trato córtico-nuclear, ele começa na área motora primária, na parte inferior. Você lembrar lá do homúnculo de Penfield, a face está na parte inferior do giro pré-central. Depois nós vamos para a coroa radiada, passamos pelo joelho da cápsula interna, então antes era a perna posterior, agora é o joelho da cápsula interna. Chegamos na base do pedúnculo cerebral para atingir os núcleos, as colunas de núcleos de nervos cranianos. Coluna eferente somática, relacionado ao troclear, ao oculomotor, ao abducente, ao hipoglosso, e a coluna visceral especial, relacionado ao umbigo e aos núcleos motores do facial e do trigêmeo. Uma coisa muito importante sobre o trato córtico-nuclear é que ele possui uma representação bilateral na maioria das vezes. Então é um neurônio, uma célula cortical ali no córtex, que vai fazer uma representação bilateral nos núcleos de nervos cranianos. Então, tanto do lado ipsilateral quanto do lado contralateral. Isso é mais acentuado naqueles músculos que não podem ser contraídos voluntariamente de um lado só, como por exemplo os músculos da laringe e da faringe. Não tem como você fazer uma contração desses músculos de um lado só. Músculos da parte superior da face, mesma coisa. Muito difícil você fazer um movimento de um lado só. Músculos que fecham a mandíbula e os músculos motores do olho. Muito difícil você movimentar um olho e deixar o outro parado. Mas claro que existem exceções, como os músculos do quadrante inferior da face. Isso ajuda a entender, por exemplo, uma paralisia facial central, em que você tem um prejuízo do trato córtico-nuclear, e o músculo genioglosso, que está relacionado à protusão da língua. Sobre o trato rubroespinal, também relacionado à motricidade voluntária da musculatura distal, mas diferente do trato córtico-espinal lateral, o rubroespinal ele é menos desenvolvido nos seres humanos, ele é mais desenvolvido nos primatas. Ele começa no núcleo rubro do mesencéfalo e segue em direção ao funículo lateral da medula, onde ele se reúne ao trato córtico-espinal lateral. Sobre o sistema anteromedial, começando pelo trato córtico-espinal anterior, que está relacionado agora a movimentos voluntários da musculatura axial. Antes era distal, agora é axial. Ele começa na área motora primária,
passa pela coroa radiada, segue em direção à perna posterior da cápsula interna, passa pela base do pedúnculo cerebral, pela base da ponte e pela pirâmide bulbar. Até aqui é a mesma história do trato córtico-espinal lateral, mas no anterior não ocorre o cruzamento. Nós vamos formar o trato córtico-espinal anterior na medula, no funículo anterior da medula, e o cruzamento só vai acontecer na comissura branca, para atingir os neurônios motores da medula contralaterais. Então o trato córtico-espinal anterior, ele cruza, mas ele cruza na comissura branca. Sobre o trato tetoespinal, ele está relacionado a reflexos visomotores, que é uma orientação do corpo a partir de estímulos visuais. Ele começa no colículo superior, e o colículo superior ele recebe fibras tanto da retina quanto do córtex visual. Do colículo superior, nós seguimos em direção ao funículo anterior dos segmentos mais altos da medula cervical. Por que segmentos mais altos? Porque é justamente nesse nível da medula cervical que nós temos os neurônios relacionados ao controle voluntário da cabeça. Sobre o trato vestíbulo-espinal, nós temos esse trato relacionado à manutenção do equilíbrio, da postura e da estabilidade, não só da cabeça, como também dos olhos durante a movimentação do corpo. Ele é importante para você não tropeçar e cair de cabeça no chão, porque ele vai ativar a musculatura antigravitacional, musculatura extensora, e faz com que você tenha algum equilíbrio para não cair de cabeça. Ele começa nos núcleos vestibulares do bulbo, e esses núcleos recebem impulsos do ouvido interno e do vestíbulo cerebelo, até que ele atinge os neurônios motores da medula. Por fim, o trato retículo-espinal, ele também está relacionado a movimentos voluntários e automáticos da musculatura axial e proximal. Ele começa na formação reticular do tronco encefálico em diversos níveis, na ponte e no bulbo, e ele vai em direção aos neurônios motores da medula. Importante aqui é conhecer a diferença entre retículo espinal pontino, que leva a uma maior ativação dos reflexos antigravitacionais, a uma maior ativação da musculatura extensora e facilita a manutenção de uma postura ereta. Isso é diferente do retículo espinal bulbar. O retículo espinal bulbar é o oposto do pontino. Para ajudar vocês a lembrarem, pensem que o retículo espinal pontino ele é mais ativado quando você levanta da cadeira. Você precisa da musculatura extensora e precisa de uma postura ereta. Agora, quando você vai sentar na cadeira, você precisa do retículo espinal bulbar, precisa da musculatura flexora. Essa aula foi um pouco mais rápida, eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho e até a próxima.